Olá, turma, espero que estejam bem. Hoje eu tô aqui, eu, Alessandra Matos, tô junto com a Marileia Santos, que é uma autora maravilhosa, uma escritora, uma cerimonialista, mas principalmente uma grande amiga, uma pessoa que eu, assim, admiro muito a trajetória e a gente já passou diversas coisas juntas. Já tivemos muitas conversas boas e hoje é mais uma dessas conversas que a gente vai trocar um pouquinho. Então, Mari, conta pra turma quem é você e como que você tá se sentindo hoje. Bom, eu sou Marileia, sou casada, sou mãe do Matheus e da Micaela, né? Sou também agora escritora, né? Com meu livro em mãos e também sou cerimonialista e assessora de eventos. E assim, eu estou me sentindo muito emocionada, com o coração assim palpitando de alegria de estar aqui, de estar recebendo esse livro em mãos e de estar fazendo aí hoje assim esse momento com a Alessandra, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem me acompanhado há muito tempo na caminhada, né, Alessandra? E é muito bacana, Mari. Conta pra gente um pouquinho como que foi o processo de escrever esse livro. Esse livro, turma, Estações da Minha Vida, é um livro para ser degustado, sabe? Geralmente, Mari, quando tem um livro que toca muito e que traz muitas reflexões pra gente, eu falo que é um livro que ele merece ser degustado, pedacinho a pedacinho, de uma forma com muito respeito, com muito aprendizado. Então, conta um pouquinho pra gente. Como que é esse livro? Esse livro ele vai contar um pouco da trajetória, né, da minha vida mesmo, por isso que ele fala que se chama Estações da Minha Vida, minha trajetória, a vida toda, até hoje, né, todo o processo, né, que eu passei, tanto familiar como profissional, e está sendo assim incrível poder colocar um pouquinho, né, dessa história, histórias que inspiram outras pessoas, que inspiram outras mulheres, porque não é qualquer história, sabe? Não é assim só a história da minha vida, mas foram coisas que aconteceram com outras pessoas, com outros seres humanos que não tiveram a oportunidade que a gente tem hoje de estar colocando aqui para gerações futuras, né, atuais, futuras. Nossa, com certeza, Mari. E dentro dessa questão que você trouxe, de outras pessoas que também estiveram na sua vida, que passaram, eu vejo que a gente tem, assim, algo muito parecido, que é essa questão do coletivo. Né? A gente fala muito sobre fazer coisas em coletivo, em estar junto com outras pessoas, trazer oportunidades para outras pessoas. Na sua trajetória, teve alguém que te marcou muito, que fez muita diferença em todo o seu caminhar? Nossa, agora falando assim é difícil, mas teve muitas pessoas que foram inspiração e que marcou e que falou que para mim trouxe assim que nossa, eu consigo, eu posso continuar. Então, se eu for citar aqui alguém, eu vou estar sendo injusta, sabe, Alessandra? Porque eu tenho pessoas na minha caminhada mesmo, de verdade, que são pessoas fiéis, sabe? À minha história, respeitam a minha história de vida, acompanham, adquiriram um livro, incentivaram, sabe? Então, eu guardo essas pessoas muito do coração e elas me trazem muito isso, sabe? Sim, sim, com certeza. E assim, é muito curioso, né, turma, porque às vezes a gente acha que a gente está muito sozinho. Mas às vezes tem anjos, tem pessoas que passam na nossa vida, na nossa trajetória, e acaba realmente nos possibilitando que a gente chegue até algum local, né? Que a gente consiga realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, que a gente consiga tirar os projetos do papel mesmo. Mas, Mari, falando ainda da sua trajetória, quem que é a Mari para além de escritora? O que mais que você faz? Você diz que é mãe de duas crianças incríveis, é esposa. Como que também é lidar com isso tudo? Que eu sei que são muitas coisas. É um desafio muito grande, né? Eu falo que eu sou uma pessoa sonhadora e muitas pessoas falam para mim que o sonho que a gente tem que ver de realidade, não de sonho. Mas o sonho, ele é um impulso, né, para que a gente consiga conquistar. Então, se você tem um sonho, não é sonho de ficar pensando, mas um sonho que você coloca ele no papel, projeta ele e vai sem medo. Então, isso para mim, ter uma família foi um sonho, foi um projeto de Deus. Ter meus filhos, que foram 7 anos de promessa, entendeu? 7 anos de promessa de Deus para ter o casal lindo que eu tenho hoje, que eu sou apaixonada, eu, né, faço tudo por eles, né, estou aqui hoje por eles. Então, assim, né, cuido da minha casa, da minha família, da minha empresa. E isso é muito satisfatório, sabe? Muito mesmo. Falando de empreender, falando da sua empresa, Mari, o que que você faz? Conta pra gente um pouquinho da sua empresa, da essência maravilhosa. Gente, eu confesso que eu sou fã. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho a Mari como referência no que ela faz. Mas traz um pouquinho pra gente, Mari. Alessandra, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, porque tipo, eu já fiz um pouquinho de tudo, né? E assim, desde a confeitaria até chegar na parte dos eventos. E foi na confeitaria que realmente eu encontrei a parte que é de assessoria de eventos e cerimonial,
né? Que ali eu comecei a ver a necessidade das pessoas, de estar reunindo pessoas, de estar organizando, de fazer alguma coisa onde as pessoas se sintam bem, né? Você realizar sonhos, né? De várias formas. Quando você faz, por exemplo, um doce, que a pessoa come aquilo, ela vai lembrar, foi a Alessandra que fez. Quando você organiza um evento bem organizado, quando você celebra uma cerimônia, né, bem celebrada, as pessoas vão lembrar de você para sempre. E isso também, quando eu comecei com um evento, a fazer eventos, né, isso marcou muito na vida das pessoas. E até hoje eu tenho pessoas que falam comigo, né, que me chamam, que contam histórias, que contam, é, que dão relatos, né, de como foi importante esses momentos juntos. Realmente faz toda a diferença, né, Mari? É um trabalho que eu vejo que ele precisa muito do olhar atento aos detalhes, né? E o quanto que é interessante quando a gente realmente faz tudo com amor, com carinho e pensa nos mínimos detalhes. Mari, ainda falando de toda a sua trajetória, de tudo que aconteceu, conta pra gente também um pouquinho dessa questão do empreender. É desafiador? Muito, gente. Muito. É assim, é uma coisa que, como que eu vou dizer? É solitário, né? É desafiador, entendeu? Às vezes você sofre preconceito por ser empreendedor, por falar que você empreende, né? O empreendedorismo ele tem altos e baixos, né? Que toda pessoa que pretende empreender vai passar, mas para isso você tem que ter também um psicológico muito bom para saber lidar com isso, para saber lidar com diferenças, para saber lidar com coisas que não só dá certo, mas que dá errado também. Entende? Então, o empreender é desafiador, mas hoje eu não me vejo mais sem ser empreendedora, entendeu? Então, assim, é muito gostoso, ao mesmo tempo que é desafiador, também é apaixonante, né? É apaixonante, gente, você viver de coisas que você cria, que você projeta. Isso é muito bom. E é muito legal, né, Mari? Porque eu trouxe a palavra ser desafiador para você, mas você já trouxe o lado maravilhoso do empreender, né? Porque eu acho que é essa dualidade, esses dois lados do empreender. E assim, a gente fala dois, mas são muitos, né? E a gente tem aí altos e baixos. Mas aí, isso tudo você conta um pouquinho no livro? Esses desafios todos? Sim, tudo que tem um pouquinho, né, de como né, por exemplo, quando eu comecei a empreender com a confeitaria, com os bolos. Então, tem um pouquinho da história, né? De quantas louças eu fiz depois da produção pronta, de quantas louças sobrou ali para lavar sozinha, de quantas noites a gente passa em claro para dar conta da encomenda do cliente, né? Quanta preocupação a gente tem e delicadeza de saber que aquele produto vai chegar bem, que ele vai chegar bem embalado, né? Porque, na verdade, você está mexendo com os sonhos das pessoas, mesma coisa que eu falei antes, o sonho, né? É a mesma coisa aqui. Se a entrega não fosse total, né, seria o meu sonho que não seria bem celebrado. E a mesma coisa, o empreender, né, fazendo na vida. Mari, aqui na contracapa, turma, do livro, tem uma frase que eu achei que é muito legal de trazer para vocês, que é: os ventos mudam, o céu se transforma, as folhas caem, brotam, ardem cores, dançam, silenciam. A vida segue esse mesmo ritmo, intenso, imprevisível e íntimo. Relendo essa frase agora, você acha que todos os desafios que você passou te moldou para ser essa pessoa que você é hoje? Olha, eu fico até um pouco emocionada, porque tudo na vida da gente tem um propósito, né? Um propósito desde criança, desde sempre. Eu sou uma pessoa que eu tinha tudo para dar errado na vida. Tudo que uma adolescente, uma jovem poderia passar longe dos pais, né? Que tá aqui no livro, que conta um pouco da ruptura que eu tive, longe da minha família. Então, só que Deus foi tão generoso comigo, sabe? Tão amoroso, que ele falou: não, essa daí é minha e ela vai ter história para contar, sabe? Então, eu fico emocionada. Eu costumo falar, Mari, que tá tudo bem, sabe? A gente precisa acolher também tudo que foi bom, mas ao mesmo tempo tudo que não foi tão bom assim e que nos trouxe até aqui, né? Então, hoje a gente está junto, a gente está nesse espaço maravilhoso, é uma celebração gigante de ter o seu livro em mãos, algo que foi tão sonhado, tão planejado. E ao mesmo tempo, uma das coisas que a gente estava conversando antes, né, nos bastidores, a gente sempre tem uma boa conversa, do quanto que às vezes a gente acaba tornando isso corriqueiro, conquistas que às vezes a gente tem,
fases que às vezes a gente deveria celebrar mais, né? E acaba passando despercebido pelo corre da vida, por tanta coisa que a gente faz e tanta coisa que a gente enfrenta. Então hoje, se fosse assim para você celebrar um momento com os filhos, com o marido, na sua empresa, esse livro, qual que é o momento assim que está vivo para você? Ai, todos, né? Tipo, todos os momentos. Eu falei que, nossa, dá vontade de sair aqui e falar, meu livro, gente, é meu livro, sair gritando, olha, eu tenho um livro, sabe? E isso é importante porque também celebrar com a minha família, sabe? Minha mãe, a mãe, ela vai ver essa entrevista, isso era importante para mim, a minha irmã, o meu irmão, sabe? São muito importantes porque mesmo longe deles, eles ainda continuaram pouco que eu convivi, eles foram a base para que a essência, me ensinaram respeito, né, educação, o amor pelo próximo, isso não me fez desistir. E aí eu celebro, porque e aí que eu vou sair daqui falando para todo mundo. Então, esse é o celebrar, esse é comemorar a conquista, sabe? É você olhar e falar assim, cara, é de verdade. É isso, né, turma? Eu acho que a gente já vai caminhando para o encerramento, mas queria muito colocar aqui também, né, Mari? A gente celebra porque você deu o primeiro passo. Você aceitou, né? A Mari aceitou estar aqui, aceitou fazer esse livro, aceitou todas as coisas boas que também têm acontecido na sua vida, né? Então, eu sou muito grata pelo seu sim. Primeiramente, ser para você, depois para a gente, né? Por estar aqui junto e por a gente estar celebrando esse momento. Queria que você deixasse algumas palavras finais para as pessoas que querem adquirir o seu livro, mas também alguma palavra de inspiração para quem às vezes está passando por uma estação que acha que não é tão boa. Alessandra, eu falo sempre para as pessoas aproveitar as oportunidades, porque as oportunidades, Deus, ele está ali naquela oportunidade que às vezes você fecha a porta, às vezes de conversar com uma pessoa, ou às vezes de estar em algum lugar, em algum evento social, ou de fazer uma viagem, né? E eu tive essa experiência através de uma amiga que eu fui convidada para participar de um evento de mulheres, né? E esse evento tinha um nome parecido com o do meu livro. E ali Deus falou fortemente, né? Fortemente mesmo que eu teria que deixar esse legado, deixar a escrita como legado. E foi nesse momento que na segunda-feira seguinte você me procurou, né? A editora me procurou e aí eu falei, nossa, é resposta de Deus, é promessa dele, sabe? Então, assim, eu deixo mesmo para as pessoas, aproveitem as oportunidades, aproveitem os momentos. As pessoas boas que, né, que Deus, o universo, sabe, que não sei o que você acredita, mas as pessoas que Ele coloca, aproveita mesmo. E aproveita também ser recíproco, né, com as pessoas. Dar a oportunidade delas te conhecerem, você conhecer ela, amar tudo que você faz. Uma das coisas mais importantes que eu vejo é o amor, em tudo, em tudo. É na família, é no trabalho, é em casa. Sabe, Alessandra, eu vejo assim que quando eu faço meu trabalho, que eu tenho nos eventos, né, que eu estou cerimonialista com as minhas noivas, com as debutantes, com os meus clientes, eu estou amando aquele momento. Eu estou fazendo uma entrega total. A minha vida, eu estou deixando ali a minha marca, a minha essência. Também no livro, também na sua vida, no seu dia a dia. E assim ser próximo com o outro, porque foi o que Deus deixou, que a gente viesse e multiplicasse os nossos dons, os nossos talentos, para que a gente não se recolhesse somente para a gente, porque o mundo não foi feito de egoísmo. Deus deixou para que a gente compartilhe sabedoria, compartilhe momentos, né? É isso. Ai, turma, é isso. Acompanha a gente, que a gente tem muitas outras pessoas incríveis para poder estar junto. Acompanhe o trabalho da Mari. A Marileia é uma pessoa que vale a pena combinar com ela um café, porque o papo fica bom demais. Mari, gratidão mais uma vez. Assim, sempre uma alegria estar junto com você. E é sempre realmente muito revigorante quando a gente se encontra. E é um prazer todo meu estar aqui. Tenho muito que te agradecer. Você sabe quanto você é importante na minha vida. Sempre que foi Deus assim, que a gente tem até um livro para escrever da nossa história, né, Alessandro? Como Deus nos aproximou. Sempre foi assim, mágico mesmo. História boa, turma. E eu só tenho a te agradecer até hoje por não ter desistido de mim, por ter continuado me mantendo aqui na amizade, no relacionamento, caminhando juntas. Muito obrigada. É isso, turma. Até a próxima.